nós vamos trabalhar hoje com a rampa, tá? Eu vou repetir aqui para aparecer na gravação. Nós vamos trabalhar aqui hoje com a rampa, né? Nós temos aqui, então, um bloco em que ele está escorregando, né? E ele está tá em repouso, né? Está para escorregar, prestes a escorregar. Então, as forças que estão tendo é a força peso, né? Que é essa aqui para baixo, a força de atrito e a força normal. A força peso eu posso decompor ela numa componente Y' e numa componente X', que é igual a essa aqui, ó. Tá? Se esse ângulo θ, esse ângulo aqui é θ. De tal maneira que você vai ter, então, que esse aqui é o PY e esse aqui é o PX. Se ela está em equilíbrio, o PY' é igual a normal e o PX' é igual à força de atrito. Ora, quem é a normal? Quem é o PY'? MG, ele está adjacente ao ângulo θ. MG cosseno θ. E quem é a força de atrito? Se ela está em equilíbrio, a força de atrito vai ser o PX. MG seno θ. Então pronto, elas estão amarradas assim. Aí acabou aí o problema. Só que quando eu vou levantando essa rampa, chega uma hora que o bloco começa a deslizar. Então ele está no limiar. E a gente sabe que a força de atrito, né? A gente aprendeu lá em mecânica que a força de atrito é menor ou igual a μ estático vezes a normal. Ou seja, isso aqui é a força de atrito máxima. É a força de atrito máxima. A força de atrito tem que ser menor ou igual ao coeficiente de atrito vezes a normal, né? Se ela for menor, aí ela é igual a mg seno θ. Pronto, acabou. Agora, se ela estiver nesse limiar aqui, ela desliza. Se ela for maior do que... Se a força de atrito nessas equações for maior do que isso, é porque essa hipótese não é verdadeira, ou seja, ele não está parado, ele está deslizando. Tá? Ele está deslizando. Então, a proposta aqui é descobrir quem é o coeficiente de atrito. Então, no início, a rampa está assim, né? Eu vou pegar uma rampa e vou, no início, deixar a rampa... Espera aí, cá embaixo. Deixar a rampa assim. Aí depois eu deixo a rampa, vou subindo a rampa aos pouquinhos. Vou subindo a rampa aos pouquinhos. Vou subindo a rampa aos pouquinhos. Até que o bloco que está aqui, ele começa a deslizar. Tá? Ele começa a deslizar. Então, quando ele começa a deslizar, né, no momento que ele começa a deslizar, a força de atrito é igual à força de atrito máxima. Porque quando ele for maior do que isso, aí ela começa a deslizar, aquilo já não é mais verdade. Então, quando ela estiver prestes a deslizar, a gente diz, então, que a força de atrito é igual a μ vezes a normal. Mas quem é a força de atrito? mg seno θ. E quem é a normal? mg cosseno θ. Então, você corta m com m, g com g, você tem que m é seno θ sobre cosseno θ, que é tangente θ. Então, você vai saber que o coeficiente de atrito vai ser a tangente do ângulo que está aqui. Mas como é que eu vou medir esse ângulo? Existem diversas maneiras de medir esse ângulo. Como é que eu vou medir esse ângulo? Como que eu vou fazer isso? Qual é a sugestão de vocês? Usar um transferidor e pôr o transferidor aqui? Professor, meu irmão, ele utilizou um aplicativo e ele dá o ângulo da rampinha. Da rampinha. Muito bem. É uma ideia. Você coloca o celular aqui, né?
segura o celular aqui, não é isso? É que ele colocava a rampinha na posição, aí com o aplicativo mesmo, através da imagem, que era focada, Uhum, dizia qual era o ângulo certinho. uhum. É, boa ideia. Uma outra maneira, então nós vamos fazer desse jeito. Quer dizer, cada um vai escolher o jeito de fazer. Não vou dizer qual é a melhor maneira. Cada um. Você deu uma sugestão. Aí nós vamos pegar. Eu vou pegar o aplicativo aqui e vou mostrar uma série de aplicativos que eu tenho aqui e nós vamos escolher de acordo com o que você sugeriu. A outra maneira, quando você não tem um aplicativo desse, é você medir o tamanho da rampa daqui até aqui, L, e medir essa altura com a régua. Com isso, você vai ter esse H e o L está fixo. Você vai medir no H, a altura que ela está subindo. Né? Então, você sabe que esse ângulo aqui, que o seno desse ângulo é H sobre L. Né? Só que você quer a tangente do ângulo, não o seno. Mas se você tirar o arcosseno, tirar o tangente. Isso é ir e voltar, sem problema nenhum. Né? Dado o H, você calcula o ângulo, dado o ângulo, você calcula o tangente. Tá? Esse é um jeito. O outro jeito é você fazer direto a conta desse jeito. Se o seno é isso, quanto que é o cosseno? Você sabe que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, se eu dividir é, os dois, tudo por seno ao quadrado de θ, o que nós temos aqui? Cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado, 1 sobre tangente ao quadrado de θ. Mais seno ao quadrado sobre seno ao quadrado, 1. É igual a 1 sobre seno ao quadrado de θ. Então, você tem que 1 sobre tangente ao quadrado de θ, 1 sobre seno ao quadrado de θ, menos 1. Inverte, você tem que tangente θ ao quadrado é igual a 1 dividido por 1 seno ao quadrado de θ, menos 1. 1 menos seno ao quadrado de θ, e põe o seno ao quadrado de θ em cima. Quanto que é tangente θ? Seno θ, tira a raiz de 1 menos seno ao quadrado θ. Como você calculou o seno θ aqui, você calcula o tangente θ aqui, desse jeito. Como o seno θ é H sobre L, automaticamente tangente θ é H dividido por L, dividido por raiz de 1 menos H sobre L ao quadrado. Tá? Um outro jeito de você fazer essa mesma coisa, né? Se você quiser só trabalhar assim, tangente θ, H dividido por L, o 1 sobre L ao quadrado, tira a raiz, fica 1 sobre L, fica L ao quadrado, menos H ao quadrado. Então, isso fica H, tira a raiz, né? Raiz quadrada de L ao quadrado menos H ao quadrado. Então, dado H, você tem o L, você calcula o tangente θ, e esse vai ser o próprio coeficiente de atrito. Isso é uma maneira rápida de fazer isso. Né? Ou seja, sem usar instrumento, é um jeito. O outro é usando, então, duas maneiras que a gente já viu, então. 3, né? Um é usando o transferidor, você põe o transferidor aqui. É o jeito mais ruim que tem, porque a sua precisão vai ser muito ruim. O outro é calculando, mede o valor de H, e com isso você calcula o θ. Dando θ, você calcula o tangente do ângulo. E o outro é a que a Beatriz sugeriu aí. Então eu vou descompartilhar aqui. E mostrar aqui a minha rampa. Eu tenho 3 rampas aqui. Eu tenho uma borracha. Eu tenho aqui, ó, a rampa. Aqui eu tenho a borracha. E aqui ela deslizou. Isso é
a borracha com papel. A borracha com esse outro papel. A borracha com essa superfície aqui, ó. O atrito é bem maior, né? Você vê que eu preciso fazer um ângulo bem maior aqui, né? Porque assim é melhor, ó. Ó. Só aqui que ele caiu. E aqui, desse outro lado, é mais liso. Caiu um ângulo. Um jeito, então, é usar no celular, onde eu posso pegar o celular aqui. Eu tenho um aplicativo, que é o que eu sugeri aqui no nosso plano de ensino. Cadê ele? Plano de ensino. Aqui. Cá no início. Chama Físicas Toolbox. Físicas Toolbox, né? Eu vou colocar aqui no chat aí, tá? No chat, mas está lá no nosso no aprender lá, tá? Físicas Toolbox. Então eu vou abrir ele aqui no meu celular, que eu já tinha baixado. Só procurar ele aqui. Physics Toolbox. Tá? Ele tem uma série de coisas aqui, ó, né? Ele mesmo aqui agora, ele está medindo o valor do G. Ele já estava aqui, medidor de G, tá? Medidor de G. Ele está medindo o G local, tá? E se eu modificar aqui, ó, só de eu balançar aqui, né? Olha como é que ele fica maluco aqui, os gráficos, ó. Ó. Porque ele está balançando, eu estou medindo o acelerômetro que ele tem, né? Se você pegar, por exemplo, eu tenho um celular, o meu é da Samsung, né? Se você for lá no teclado e apertar asterisco, cerquilha, 0, asterisco, cerquilha, ele aparece todos os sensores que, acho que não ficou claro aí, né? Aparece todos os sensores, tá vendo? E eu vou pegar aqui, sensor. O meu caso aqui, ele tem vários sensores, ó. Ele tem o acelerômetro, tem o sensor de proximidade, ele tem o barômetro, o sensor de luz, o giroscópio, que aí ele diz, ó, o giroscópio, ele diz o quanto que ele está girando. E o sensor magnético. No meu caso, ele tem o sensor magnético, tá? Então, com esses, principalmente o declinômetro, né, ele pode ter, então, uma série de medidores. Então, esse aqui, então, que eu falei aí, que é o Physics Toolbox, tá? O Physics Toolbox. Então, por exemplo, inclinômetro. Aqui, ó, aqui, ó, Beatriz, você falou aqui, ó, inclinômetro, tá vendo? Ele já tem um inclinômetro, né? Então, se eu colocar ele aqui, ele tá, o meu inclinômetro, ele está marcando lá 0. Aí eu ponho a borracha, né? E vou fazendo. Eu seguro o celular, né? Só para ele ficar. Aí ele mede, né? Qual é o ângulo que ele está? Menos 23 graus. Ou seja, 23 graus para cima. Assim ele é positivo. E assim é negativo. Tanto faz, né? Aí o que eu tenho que fazer, então? Aqui ficou muito fácil fazer o experimento. Mas a proposta é essa, né? Você com o inclinômetro, então, você coloca aqui, você vai fazer isso aqui várias vezes, né? Pelo menos umas 10 vezes para tirar a medida, né? Porque aí você vai ter um erro, né? Então, ó, eu estou rodando e, ó, no que eu estou rodando,
Eu vou mostrar aqui, ó. Né? Ó. Tá aqui, ó. Tá vendo onde tá escrito timbre? Aí fica de cabeça para baixo aí, não sei, né? Então, no momento que eu vou virando, ó, menos 22, menos 23, tá vendo? Quando ele chegar aqui, ele vai ficar menos 90 graus. Se eu fizer ao contrário, ele vai ficar positivo. Não importa, né? Não importa aqui. Peraí, apertei. Não importa. O que eu vou fazer é, segurando aqui, né? Eu tenho que tomar cuidado para ele não ficar assim, ó, né? Mas mesmo assim ele mede também, tá vendo? Ele mede isso aqui também. Eu tenho que deixar ele o mais reto possível. Então o que eu faço? Para eu garantir, eu apoio isso na mesa, né? Eu apoio isso aqui na mesa. Vou fazendo assim, ó. Eu garanto que isso aqui está reto, uma mesa reta de preferência, né? Então eu vou pôr aqui o giz aqui e vou colocar aqui assim. Aqui está a mesa, né? Aqui está a borracha. Aí eu venho cá e vou fazendo isso aqui, ó, até ela cair. Eu estou lendo lá, ó, 16, 18 graus, ó, 20 graus. Aí eu anoto no papel. Aí eu faço de novo. Isso aqui está até ruim porque tem uma linha aqui. Tem que tirar essa linha. Não sei por que essa linha está aqui. Tá sujo, não tem problema, pronto. Agora eu vou fazer. Aí eu vou fazer essa medida umas 10 vezes para calcular o erro, né? Então, aqui eu deixo ela aqui firme aqui no chão, igual está aqui, e aqui eu vou fazendo isso aqui, ó. Tirei a linha, por isso que agora tá com mais contato. ,38 graus. Tá até difícil, que ela fica oscilando muito. Aí eu faço de novo, 10 vezes. ,37 graus. Deu 38, deu 37. Dá muito erro, certo? Vou fazer isso 10 vezes. Aí depois eu vou alterar. Em cima da borracha, eu vou colocar alguns pesos. Cadê os nossos pesos aqui, ó? Lembra nossos pesos da aula passada? Eu melhorei. Agora está tudo duro. A massa ficou toda dura, tá vendo? Aqui, aí eu ponho ela aqui em cima, só que aí ela só espero que ela não deslize. Ela cai antes, né? Então não vai dar certo. Então eu vou ter que arranjar um jeito, que eu queria colocar mais peso na borracha, alterar o peso da borracha para ver se o coeficiente de atrito depende da massa ou só da superfície. Vocês entenderam o que eu falei? Então é você pegar superfícies iguais e tamanhos de borracha. Talvez é pegar a borracha e depois cortar a borracha no meio, cortar a borracha em um quarto e ver se ela depende do tamanho da borracha, né? Ou só da superfície dela, né? Então, fazer com várias superfícies diferentes. Essa ideia que a Beatriz colocou, com o celular, fica muito mais fácil, né? Você vê que aqui deu 37, vamos ver por esse lado aqui, ó. Parece que aqui o atrito é maior, né? Olha lá. Meu Deus, é a mesma coisa. 37,5. Aí eu vou lá e faço de novo. ,38,3. Aí eu faço de novo. Faço 10 vezes. Eu vou fazer com várias superfícies diferentes. Não só borracha. Eu vou pegar, por exemplo, sei lá, pegar um objeto qualquer aqui. O sapo aqui, ó. Esse sapo.
Ok? Ó, meu sapinho. Então, vou ver o sapinho e vou ver o atrito que ele faz. Bem menor. Eu faço 10 vezes. E faço pelo menos com 5 superfícies diferentes. Né? E vou tentar explicar o motivo desse, calcular esse coeficiente de atrito estático. Você tem que fazer a demonstração e fazer o calcular. Por exemplo, calcular isso aqui, ó, essa garrafinha, tá vendo? Por acaso ela é do Atlético Mineiro, tá vendo? Vai jogar hoje, daqui a pouquinho ele joga, né? E não sei por que ele está aqui, não estou querendo. Ó. Aí eu calculo o atrito. Né? Se eu pudesse pegar superfícies específicas, por exemplo, eu tenho essa rampa aqui, que é isso aqui, esse papel mais liso, eu pego um papel A4 que é mais liso ainda, né? Posso pegar um papel mais rugoso, por exemplo, esse papel aqui é um papel mais rugoso, de gramatura diferente. Né? Então, só aqui eu já tenho 3 superfícies no mesmo local. Eu tenho 3 superfícies diferentes e posso fazer experimento com a borracha, fazer experimento com o próprio celular. Né? O próprio celular, quando que ele vai começar a deslizar? O atrito com o próprio celular, certo? Nessas diversas superfícies, né? Posso, sei lá, essa latinha aqui, ó. Com essa latinha é legal, porque aí eu posso pôr peso dentro dela e ver se depende da massa. Né? Posso pôr diversas massinhas dentro dela. Ó, eu tenho uma latinha e ver se o atrito depende da massa ou só das características da superfície. Né? Então, se eu arranjar algum recipiente, tipo esse aqui, ou um copo, né, em que eu possa encher ela com coisinhas, né, e fazer esse experimento. Né? Não precisa, nesse caso aqui, esse negócio de pôr lápis, né, eu posso, então, aquelas massinhas que eu já tinha, né, e posso ir enchendo isso aqui e vendo se ela depende, né, ou não. Né? E com isso eu tenho um estudo se o coeficiente de atrito ele depende do... que a gente faz uma série de hipóteses nesse caso. Né? A gente faz uma série de hipóteses. Deixa eu fazer o gráfico aqui. Compartilhar a página. Mesmo que você não tenha o aplicativo que tem esse inclinômetro, né? Eu acho que quase todo celular hoje deve ter esse tipo de inclinômetro. Tá? Ó, só desses experimentos aqui que vocês viram aqui, ó, ele tem, ó, o giroscópio, inclinômetro, decibelímetro para medir a altura do som. Nós podemos fazer depois experimentos para ver o decibelímetro, o de luz, o de campo magnético, régua, esse mais que a gente vai usar mesmo. Mas esse do inclinômetro é muito melhor do que você medir a altura, o erro vai ser muito maior. Mas você pode até fazer das duas maneiras, para você ver, por exemplo, uma comparação entre usando, uma boa ideia, né? Usando o aplicativo do celular e o outro usando, em que você põe aqui assim, ó. Deixa eu... Vocês estão me vendo aqui ainda, né? Cadê minha régua? A gente está vendo a tela, professor, que o senhor compartilhou. Compartilhei a tela. Deixa eu...
Eu ia pôr uma régua aqui. Aqui, achei. Aqui, achei a régua. Tá? Então, aqui ao mesmo tempo, ó, em que eu vou pôr no inclinômetro, eu vou vendo em que altura que ela cai. Ah, caiu aqui. Aí eu meço qual é a altura. Dado que eu tenho o tamanho disso aqui, que é o L, e meço aqui a altura da régua, em que ela inclinou, eu tenho o H e o L. Aí eu posso medir das duas maneiras, posso até comparar uma maneira antiga de se fazer com uma maneira mais moderna de se fazer, que é usando o inclinômetro. Tá? Fazendo agora compartilhar para a gente verificar o que a gente tem de diferente. Tá? Então, qual que é a proposta? Olha uma página depois. Então, a proposta é você tem aqui você tem as suas hipóteses, né? Hipóteses. O coeficiente de atrito ele depende da área da superfície? Da massa? O que mais? Área de superfície, massa e o tipo de materiais, né? Obviamente. Isso aqui a gente já sabe que sim. Né? Tipo de material. Mas esse a gente pode alterar. Né? Então, como é que altera a massa? Eu posso pegar uma borracha, por exemplo, e cortar a borracha no meio, cortar um quarto dela, colar, e você vai ter a mesma massa. Você tem aqui, ó, o plano inclinado, você tem a borracha com o mesmo peso com a área grande, aí você corta a borracha no meio, pega esse pedaço, cola aqui em cima, aí você vai ter a borracha com metade da área, mas o mesmo peso. Aí você corta, você vai ter a mesma borracha com um quinto da área. Só que aí você tem um problema, né? Porque quando ela está inclinada assim, se o centro de gravidade dela for superior, ela pode cair. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Então, e o outro se ela depende da massa. Então, o que a gente pode fazer? Dado uma superfície em que a gente não altera essa superfície, por exemplo, o fundo de uma caneca, de um prato, de um pires, ou igual eu fiz esse aqui agora, e você vai colocando massa aqui dentro. E você vai alterando a massa. Então você põe com a massa M, 2M, 3M, 4M e verifica se o coeficiente de atrito, você faz 10 medidas para cada um e verifica se ele se modifica ou não, se ele tem dependência ou não. Eu não sei te responder. Vocês vão ter que pesquisar. Então você vai ter que criar. Então a proposta é fazer um roteiro de experimento, onde você vai calcular. Você já sabe que o coeficiente de atrito se calcula assim. Pronto, é dado assim. No limiar, quando ele começar a movimentar, a tangente do ângulo é o coeficiente de atrito. Pronto. Isso é um pré-requisito que você deduz rapidamente. E agora eu vou fazer um experimento. Esse coeficiente de atrito depende do quê? Da área da superfície, da massa, do tipo de material, a gente sabe que é. Tem a material mais liso, mais poroso. Né? Então você procura, de preferência, superfícies lisas. Eu peguei aqui o meu... esse negócio que a gente prende de papel. Né? E eu posso colocar vários papéis diferentes aqui. Ó. Eu pus um papel de gramatura que ela é mais caracachenta, assim, mais rugosa, um papel A4 mais liso, esse lado aqui, que ele é mais caracachento também. Né? Só que eu já tenho 3 superfícies, né, diferentes. Se eu pegasse pelo menos as 4 superfícies, já está de bom tamanho. Né? E vou pegar uns 4 objetos diferentes. Né? Eu posso pegar o copo, por exemplo. Eu posso encher o copo de água. Eu só tenho que tomar cuidado para não fazer... Aí eu posso alterar a massa com a quantidade de água que tem dentro do copo, por exemplo.
Só que aí não faça longe do computador para não molhar seu computador. Né? Ou você pode pegar sei lá, peguei um doce aqui. Ó, né? Tava comendo um doce, põe com a massa cheia. Aí você vai comendo o doce, vai diminuindo a massa e vai vendo se altera ou não. E ao mesmo tempo você está comendo. Né? Você vai estar se alimentando. Ok? Ok. Sugestões de como fazer o experimento? Ok. Eu quero que vocês estejam livres para vocês pensarem como que vocês vão fazer. Né? Quais são as hipóteses que vocês vão levantar. Né? No sentido de que o que eu vou fazer? Se eu vou escolher pelo menos as 4 superfícies, você põe num papel assim, se você não tiver essa prancheta, eu gosto da prancheta que ela segura o papel. Faça num papel, numa folha de caderno, segura na folha de caderno, ou pega um livro qualquer que seja razoavelmente liso e faça numa superfície que é razoavelmente plana, né? E dentro dessa razoabilidade plana, você segura isso aqui, você vai levantando isso aqui. Você garante que isso aqui está reto. Né? Você garante que aqui embaixo está reto. Né? Ó. Você garante que aqui está reto. Então isso aqui tem que estar apoiado na superfície aqui. Ó. Aqui está apoiado na superfície que esteja e ele vai inclinando. Né? Você vai medir de 2 maneiras. Usando o aplicativo do celular, que é o inclinômetro, que ele vai me dar, então, diretamente qual é o ângulo que eu estou lendo aqui. E o outro é, dado o tamanho disso aqui, né, o tamanho que é a minha prancheta, eu pego a régua diretamente e eu só deixo ela aqui. Ó. Só deixo ela aqui. Ó. Na hora que ela vai fazendo, na hora que começar a escorregar, eu calculei a altura. Né? Dada a altura, divido pelo L, eu tenho o seno do ângulo. Vou lá, uso a calculadora, acho o ângulo, calculo o tangente, tenho a tangente do ângulo, tenho o coeficiente de atrito. E vou anotando esses dados. Para cada medida eu tenho que fazer pelo menos 10 medidas para calcular o erro, né, do ângulo que eu estou medindo. Né? E com isso, na realidade, o que você está querendo não é o ângulo, você quer calcular a tangente do ângulo. Tá certo? Aqui no inclinômetro você vai dar o ângulo, mas eu quero o coeficiente de atrito é a tangente do ângulo. Tá certo? Ok? Entendido? Certo. Entendido. Sugestões do então, eu acho que esse é um experimento extremamente simples. Né? Mas agora é com vocês que têm que fazer o experimento. Tá certo? Então, lembrando que no roteiro experimental, você tem que fazer todas aquelas etapas. Né? Opa, aqui em cima. Sai aqui, vai pra cá. O doce não cai. Você tem isso aqui. Ó. No roteiro experimental, você vai ter que ter a parte teórica, que consiste só nessa dedução que a gente fez aqui. Ó. Né? Essa dedução que a gente fez. E, então, com isso, você vai dizer assim, o coeficiente de atrito é medido pelo a tangente do ângulo máximo. Pronto. Aí você faz uma dedução simples lá, usando essas relações matemáticas. O roteiro experimental. Roteiro experimental. Você vai pegar 4 superfícies distintas. Pode ser aí você vai descrever quais são a superfície que você utilizou. Utilizei um papel A4, um papel de gramatura tal, a parte traseira da minha prancheta, que é extremamente rugosa, e a folha de um caderno liso. Por exemplo, esse é um caderno extremamente liso, né? Brilhante, liso. Eu vou pôr ele ali e vou calcular também o coeficiente de atrito com relação a ele. E com superfície diferente. Eu pensei aqui numa borracha, eu pensei aqui nisso aqui que o contato é só aqui, ó. Não tem aqui, o contato é. Desculpa aqui, ó. O contato é só na borda, né? E eu vou alterar o peso em cima dele. Né?
Eu posso pensar num copo, né? Um copo mais liso possível, em que eu coloco e vou colocando água aos pouquinhos e verificando que pela quantidade de água eu deixo as marquinhas no copo o mais reto possível, né? E vejo se ela depende ou não. Com isso eu vou criar as hipóteses. Se o coeficiente de atrito a minha hipótese é que o coeficiente de atrito possa depender da área da superfície e da massa. Do tipo de material, sei que sim. Mas aí eu vou ver para cada tipo de material quais são esses experimentos que podem ser feitos. Ok? Ok. Consegue fazer Ok. sozinho isso? Creio que sim, professor. Hã? Sim. Então, Eu acho agora... que Natureza e Energia teve um experimento desse. Isso. Né? Mas aí a ideia agora é você vai elaborar o roteiro de experimentos. E depois que você elaborar o roteiro de experimentos, você vai fazer o relatório como se fosse você. Né? Como se fosse o seu aluno lá, o seu futuro aluno, que fosse fazer o experimento. Né? Mas a ideia toda é se ela depende ou não da massa da área da superfície. Né? Do tipo de material a gente já sabe que sim. Né? Aí você pode alterar, um jeito de alterar a massa sem alterar a superfície é colocando, por exemplo, um copo ou uma xícara em que você vai alterando a quantidade de massa. Né? Você pega um prato, por exemplo, e taca purê, né? Purê de batata, por exemplo, que gruda e não deixa cair. Né? Dentro do prato, não na superfície, não no fundo do prato ou com o seu experimento que você está fazendo. Não vai ter nenhum perigo, porque aí o purê, como ele gruda, e você vai podendo cada vez pondo mais concha de purê, e depois você faz isso antes do almoço e já aproveita e almoça o purê. Ok? Ok. Ideia boa, hein, professor? E comendo isso. Sim. Tá bom? Perfeito? Hoje, então, essa é a ideia. E se vocês não tiverem mais dúvida, a gente pode ir assistir o jogo do Galo, que é daqui a 15 minutos. Né? Ó, Ok, professor. hã? Então, Aqui, ó, Atlético Mineiro contra Fluminense. Né? Perfeito? Não, é brincadeira, gente. Eu não tô, só porque a ideia é que eu queria que vocês fossem o protagonista do negócio. Eu queria lançar a ideia e a partir daqui agora vocês têm que elaborar. Eu vou colocar lá no... ele está compartilhando a tela, não está? Tá aqui. está. Tá. Então, aqui dentro do... Aqui, assim como no sistema massa-mola, eu vou aqui, medida do coeficiente de atrito estático, eu vou colocar aqui também a mesma coisa, que a partir do momento que você fizer o roteiro e o relatório, vocês vão colocar e encaixar aqui dentro. Perfeito? Individual, pode fazer em grupo de até 2 pessoas, mais do que 2 não. Ok? Tá? Mas pode ser feito individualmente também. Em época de pandemia não dá para aglomerar. Ok? Perfeito? Mas, se você fizer Perfeito. com uma pessoa junto com outra pessoa, cada um vai colocar o relatório no seu espaço. Se o Pedro fizer junto com a Beatriz, por exemplo, o Pedro vai colocar lá dentro do aprender dele e a Beatriz também vai colocar lá no aprender dela. Tá? Cada uma, mesmo que seja o mesmo. E aí tem que vir que eu fiz em parceria com o Pedro, eu fiz em parceria com a Beatriz. Né? Ok? Ok. Ok. Tá? Ou eu faço individual sem problema nenhum. Acho que aqui dá para fazer individual porque é um experimento simples. Né? Essa é a proposta. Tá? A outra, como nós vamos pensar, a próxima, como eu vi aqui que tem o decibelímetro aqui dentro, nós vamos fazer experimentos com som, tá certo? Com som. Tanto de intensidade sonora quanto de frequência. Tá? Aí vai ser um experimento que nós vamos fazer. Vocês podem ir até testando. Um experimento que você baixa um aplicativo para ver com qual frequência você escuta. Aí nós vamos fazer um experimento em que a gente vai fazer
com pessoas, um número de pessoas com idades diferentes. Então, você vai pegar um grupo você tem acesso a crianças de menos de 10 anos de idade, né? Aí, na próxima aula, nós vamos dar esse roteiro envolvendo escutar, né? Com qual frequência que a pessoa escuta. Nós vamos ver que os mais jovens escutam frequências mais altas, e as pessoas mais velhas, elas perdem a acuidade auditiva, né? Isso é natural. Mas a gente vai fazer um experimento com várias pessoas, né? E detalhe, esse experimento você não precisa nem estar presente, você pode pedir lá o seu avô, que você não pode estar perto dele por causa do Covid, e avô, abaixa o aplicativo aí e vê qual frequência que você escuta, ou se você tiver contato com ele, com uma pessoa de mais idade, de média idade, jovem, criança. Nós vamos fazer um experimento de acuidade auditiva para verificar algumas hipóteses também. Tá? Então, nós não vamos ficar presos. As de mecânica vai ser só essas aí que a gente falou. Né? Aí nós vamos partir para essa questão do som, da luz e de eletricidade. Vai ser aplicado de simulação, já que a gente não pode ir para o laboratório fazer experimentos com eletricidade. Tá? Ok? Perfeito? Ok. Ok. Dúvidas? Não. Não. Dúvidas? Todo mundo entendeu o que tem que ser feito? Fazer todo o experimento, fazer as medidas, explicar no roteiro o que foi feito, né? Explicar no relatório como é que você fez. Se você precisar tirar foto, você tira, posta lá a foto do experimento como você fez. Tá bom? Tá? E a da mola? Alguém conseguiu fazer da mola igual a gente fez a aula passada? Professor, Eu acho que não eu fiz ainda com consegui. massinha, mas eu acho que eu vou fazer com durex, professor. Será que dá certo? Com o quê? Com o quê? Não, é porque eu tava pensando em fazer com prego e durex. Eu não sei se vai dar certo, né? Eu Não, fiz tá o meu assim, com fita e os parafusos. Isso, dá certo, sim. Claro que dá. Eu fiz aqui com a massinha aqui, ó. Agora eu tenho um conjunto de massinhas já com todos os pesos diferentes para qualquer outro experimento que eu queira fazer com massas diferentes. Ficou aqui guardado aqui, ó. Tá? Sem problema nenhum. Tá bom? Então, aí na segunda-feira que vem, se vocês puderem fazer esse experimento essa semana, né? Da semana que vem eu vejo quais foram as dificuldades, né? E aí eu já vou dar introdução a um novo experimento, que é esse da acuidade auditiva, né? Perfeito? Tem alguns deles que eu não vou fazer, igual essa aqui agora da rampa. Esse da mola eu tinha feito. Esse da rampa eu posso até fazer um ou outro experimento para verificar. Eu vou até tentar fazer todo experimento, mas eu quero que seja iniciativa de vocês, tá bom? Beleza? Então, hoje ficamos por aí. Hoje foi mais rápido, né? Eu consegui passar o que eu queria, o que vocês querem, o que eu quero que vocês façam, tá bom? Tá? Vai ter um experimento que vai ser envolvendo, como eu gosto de astronomia, vai ser envolver estrelas, né? A gente medir a altura de estrelas, tá? Perfeito? Lembra do astrolábio que a gente fez em Universo? Acho que todo mundo aqui fez o astrolábio no Universo, não fez? Acho que fez, né? Sim. Lembro. Então, aí nós vamos fazer uns experimentos envolvendo astrolábio né, com as estrelas também. Né? De eletricidade, vamos fazer de empuxo, né, dentro da água, de termômetro, mas aí a gente teria que ter um termômetro, né? Eu queria que vocês fizessem um experimento, mas aí teria que ter um termômetro, né? Não sei se vai ser fácil achar um termômetro. Eu queria medir. Culinário serve? Do quê? Culinário? Não sei, vai ter que medir. Eu quero medir a temperatura o tempo que leva para a água ferver. Bem que não precisa muito, não.
Mas eu queria saber qual é a temperatura que chegou, né? É só para isso, mas seria assim o tempo de fervura da água, o tempo que ele leva para ferver no, no fogão a gás, o tempo que ele leva para ferver no micro-ondas, o tempo que ele leva para ferver dentro do forno, né? Lá dentro, o tempo que leva para uma mesma quantidade de água a ferver. Seria bolar um outro experimento nesse sentido. Legal se pudesse mudar a pressão, né? Se pudesse, o negócio era medir a pressão, né? Mas aí fica muito sofisticado, né? Se no laboratório... A pressão, na verdade, a gente só aumentaria a pressão. Mostrar que com maior pressão leva mais tempo. Pode ser. Né? Você faz dentro do próprio, né, panela de pressão, né? E... Tem como a gente ver dentro da panela de pressão. Não tem como. Mas vamos bolar, vamos pensar em experimentos nesse sentido, assim, né? Vamos tentar. São coisas que dê para a gente fazer aqui em casa, né? Ou na cozinha, ou aqui na mesa, aqui na minha bagunça aqui, ou na sua bagunça. Você falou daquele dia das interferências das ondas. Sim, da interferência de ondas é legal. Sim, aí eu dei a sugestão de você usar um rádio FM e você usa um controle remoto. Quando você põe próximo ao rádio, aí você sete a interferência. Você tem uma onda sonora e uma onda visual, né? De luz interferindo. E a outra é você fazer uma cubazinha de água, bem simples, né? E jogando água por cima, vendo as ondas e vê a interferência. Esse dá para fazer um experimento simples em que a gente visualiza. E se você não tiver, você vai para o lago, vai para uma lagoa, fazer experimentos na lagoa. Dá para fazer também. Tá, tem muitas ideias aí que dá para ser feito. Tá? Então, esse da rampa agora é o nosso segundo experimento. Ok? A ideia é a gente fazer no mínimo 6 experimentos durante todo o semestre. Esse da rampa é o do tempo? Não, você chegou agora, né? Não, é isso aqui, ó. É porque eu tenho que... Eu não tô... do Galileu a gente fez. Eu fiz, quer dizer, não há outro professor. Esse aqui, é medir o coeficiente de atrito. Isso aqui, ó. É que você chegou agora, ó. Medir o coeficiente de atrito. Aí a proposta o coeficiente de atrito é quando o plano está no máximo, que ele começa a deslizar, a tangente desse ângulo máximo é o coeficiente de atrito, né? Então, a proposta foi medir de duas maneiras, fazer o experimento de duas maneiras. Você pega o celular e pega o aplicativo chamado inclinômetro, né? E no momento em que você segura aqui, você põe o objeto aqui, eu quero estudar o atrito disso aqui, né? E aí o inclinômetro está medindo que ângulo é isso. Eu garanto que isso aqui está preso na superfície aqui. Está preso na superfície aqui. E na hora que ele começa a deslizar, aí ele me dá o ângulo. E, ao mesmo tempo, eu vou medir a altura. Eu já tenho isso aqui. Eu vou medir a altura que ele vai inclinar. Com essa altura dividido pelo L, é o seno do ângulo. Calculo o ângulo e calculo a tangente. A tangente é o coeficiente de atrito. Faço isso 10 vezes, né? Porque cada hora ele vai deslizar. Aí a proposta esse coeficiente de atrito depende da área da superfície e da massa. Como é que altera a massa? Eu vou colocando massa aqui dentro. Eu não modifiquei a área. Eu só estou alterando a massa que está aqui dentro. E vou ver se o coeficiente de atrito depende ou não da massa. E o outro eu vou ter que alterar a área de alguma maneira. A proposta era fazer com borracha. Você põe a borracha inteira, você corta a borracha no meio, corta a borracha no meio, corta a borracha no meio,
sem alterar a massa, e ver se o coeficiente de atrito depende ou não da área. Tá certo? Com 4 superfícies diferentes. No caso aqui eu tinha um papel A4, um papel um papel mais rugoso, cartonado, esse outro lado da prancheta que é mais rugoso, e uma capa de livro, por exemplo, uma capa de livro sim, mais lisa, né? Em que, e com objetos diferentes. Eu fiz aqui com a borracha, né? Com o fundo de um copo, um fundo de um prato, e você vai alterando a massa, joga purê de batata no prato, e você vai alterando a massa e ver se ela depende ou não da área. Então, fazer o roteiro e depois do roteiro fazer o experimento. Professor, de medir o ângulo. Eu tenho equipômetro aqui profissional, mas eu estava pensando, por que não usa o Starlab, o que você fez, o que já é artesanal? Como? Para medir o ângulo. Então, aqui na cordinha mesmo, em vez de usar o celular, a gente faz as duas maneiras. Mesmo, do Starlab, a gente usar eu esqueci o nome daquela reguinha. O transferidor. Usar um transferidor com pezinho e fazer um Isso. equipômetro artesanal. A proposta é medir de duas maneiras diferentes. Uma delas usando o celular, que já tem um inclinômetro, que é uma coisa mais moderna, e o outro usando ou o transferidor ou medindo a altura da rampa, né? Que com a altura você calcula o ângulo também, do mesmo jeito. Né? Então, uma forma mais rústica, que você vai ter que medir com a régua ou com o transferidor, fica a seu critério, né? Cada pessoa vai ficar com o seu critério, e uma outra, uma coisa mais moderna, por exemplo, um aplicativo de celular, que ele mede a inclinação disso aqui, ó. Então, não, eu tenho inclinômetro aqui, você mede para o haste de antena parabólica, aí você tem que botar em 90 graus, você tem um inclinômetro mesmo. Isso. Então, a ideia, a proposta é medir de duas maneiras esses ângulos diferentes. Uma mais moderna e uma mais do tempo do onça, né? Tá bom? Essa que é a proposta. O experimento consiste nisso e a hipótese é: o coeficiente de atrito, ela depende da área e da massa ou só das características da superfície? Não sei. Vocês é que vão responder no experimento que vocês vão fazer. Vocês vão ter essas hipóteses e vão verificar se a hipótese qual é a dependência dele. Fazer pelo menos 10 medidas. Você vai inclinar ela pelo menos 10 vezes, porque cada vez você vai medir um ângulo diferente. Um pouquinho diferente até fazer o erro, a média do erro, aquela propagação do erro que a gente calculou. Tá? Estatístico. Beleza? É isso. Beleza. Então, hoje, é extremamente simples a opção, tá? E aí, na segunda-feira que vem, eu já vou deixar o espaço no Aprender, tá? Para que vocês possam postar esse resultado, tá? E eu já vai pensando que o nosso próximo experimento vai ser a acuidade auditiva, tanto de intensidade sonora quanto de frequência em relação à idade das pessoas. Então, você vai ser medida com a idade das pessoas. Vocês vão verificar, a minha hipótese é que o jovem tem uma acuidade frequencial muito maior do que as pessoas mais velhas, né? Eu não sei como é que é a criança. Você lembra de uma experiência que foram feita de um menino que respondia todas as perguntas? Sim, todas as perguntas. Sim, todas as perguntas que faziam, ele respondia. As respostas eram mandadas para ele numa frequência, só tinha ele de criança, e aí mandavam as respostas para ele e ele respondia, mas é porque estava recebendo cola e os adultos não estavam ouvindo. E sim, dá para fazer isso, né? Eu mesmo escuto só até 12 kHz, né? Minha filha escuta até 16 kHz, né? Eu já tive aluno que escutou até 19 kHz, né?
Eu conheço gente que não escuta mais do que 9 kHz, a pessoa já com mais idade do que eu, né? Então, aí, depois vocês baixam aí um negócio de acuidade auditiva, que você vai usar o celular para fazer essas medidas, tá bom? Legal. Ok, Dan, então, vou parar a gravação de hoje.